E no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês a correta preparação das tintas cerâmicas da linha Corante. Isso aí, como que nós fazemos para o empastamento correto destas tintas para aplicação sobre superfícies biscoitadas ou até mesmo sobre o próprio esmalte, utilizando apenas a água e o veículo hidrossolúvel, nosso VR001. E aqui Renato Rizzi, técnico em cerâmica, proprietário da loja Rizzi, aqui no Vale do Paraíba, na cidade de Cunha, São Paulo. E a loja Rizzi é uma loja especializada no fornecimento de insumos para as técnicas das artes do fogo. Então, se você é ceramista, aqui é o seu lugar. Aqui nós trabalhamos com desenvolvimento e fornecimento de tintas cerâmicas, esmaltes, matérias-primas e diversos elementos que são usuais nas práticas das técnicas das artes do fogo. Então, se você está querendo aprender um pouquinho mais sobre o preparo destas tintas ou de esmaltes, fica no vídeo, depois da vinheta a gente vai mostrar tudo para vocês. Salve minhas amigas, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje a gente vai mostrar para vocês o correto empastamento, dessas tintas cerâmicas da linha Corante usando água e o veículo VR001, veículo hidrossolúvel, de uma forma bem prática, bem simples para ser aplicadas com pincel. Vou falar um pouquinho sobre os materiais, tá? A linha de tintas corantes, elas são desenvolvidas e fornecidas tanto empastadas, que são aquelas tintas prontas, que vêm nos potinhos, já preparadas para aplicação com pincel, e também é fornecida em pó. Este fornecimento em pó nada mais é do que uma composição de frita cerâmica com pigmentos inorgânicos. Então, esta linha de tintas cerâmicas em pó, elas necessitam de um correto preparo para que possa ser aplicado, tanto por pincel ou até mesmo por imersão ou por algum outro método, como pulverização, derramamento, enfim. São várias metodologias que existem para poder ser aplicado os compostos, os materiais que são apenas misturados e fornecidos em pó. Aqui nesse caso, como nós vamos fazer a técnica para aplicação com pincel, nós vamos usar então a parte pó e a parte líquida, onde a gente usa a água como base e o nosso VR001, que é o nosso veículo hidrossolúvel. E o que é este veículo hidrossolúvel? Este material, pessoal, é um material composto à base de água, onde na composição incluímos o carboximetilcelulose, aditivos e conservantes. O que ele vai promover, A finalidade deste produto é melhorar o deslizamento do pincel sobre a superfície biscoitada, dando a possibilidade de você conseguir trabalhar pinceladas mais precisas, fazer com que a sua tinta fique aderente à sua peça e que não promova os borrões numa posterior sobreposição com algum esmalte de cobertura. Então, esta é a finalidade do uso do veículo. Então, nesses três elementos que serão utilizados, o pó, a água e o veículo, serão o básico para você começar a preparar corretamente uma tinta em pó. Como eu sempre falo em todo vídeo, o que a gente passa para vocês são experiências de testes práticos que a gente faz aqui no nosso ateliê. Então, pode ser que esta composição não dê certo para algum outro tipo de produto, de biscoito,
não dê certo para alguma metodologia de aplicação, alguma técnica, né, que a gente fala de aplicação artística, mas esse seria o básico. E a gente sempre inclui a informação de que pode ser sim sempre mudado as composições, pode ser sempre incluído mais água, ou mais veículo, ou mais pó, né? Trabalhando aí com entendimento sobre a densidade, que é uma parte muito importante do preparo correto, tanto de tintas quanto de esmaltes, e dessa forma a gente ter sucesso nas nossas aplicações, que a gente possa promover um resultado eficiente e que a gente se satisfaça com aquilo que vai sair lá na sua peça depois da queima. Então, bora lá para essa minha composição, onde eu vou explicar qual foi a minha ideia sobre uma densidade, sobre uma peça com uma porosidade já controlada, e vou mostrar aí para vocês como a gente faz este preparo. Definimos a densidade em 1,40 gramas por centímetro cúbico, onde 54% é líquido e 46% é pó. E a parte líquida de 54% usamos 37% de água, 16,2% de veículo. Ficando assim, então, água 37,8%, veículo 16,2% e tinta em pó 46%. E na nossa preparação faremos 30 gramas, onde 11,3 gramas de água, 4,8 gramas de veículo e 13,9 gramas de pó.
pessoal, para a gente fazer as aplicações, a gente vai fazer com um pincel em uma pecinha biscoitada, tá? Essa pecinha ela tá na faixa de 17% de absorção, tá muito legal, tá muito bom para a gente poder fazer a aplicação com o pincel. E eu acabei decorando, né, essa pecinha com algumas fitinhas para que a gente possa fazer a aplicação aqui. Essas fitinhas é bem legal, até fica como dica. Eu comprei isso daqui no AliExpress. Existem várias espessuras de fitinha. Então vou deixar até o link aí nas descrições, quem tiver interesse comprar isso no AliExpress. E fica bacana porque a gente vai ter uma divisão aqui das cores que eu vou aplicar neste copinho. São 4 cores, então vai dar certinho aqui a aplicação. Então bora lá ver como que a gente começou a brincadeira e vamos ver como é que vai sair isso tudo aqui hoje. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. I wanna drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. E é isso aí, pessoal. Parece que ficou bem bom, hein? Ficou bem legal, né? A aplicação. Vocês perceberam que eu coloquei de 2 a 3 demãos de tinta, tá? Ficou bem bacana. Tentei espalhar da melhor forma possível. Eu usei esse pincel aqui, tá? Quadradinho, para poder ficar mais certinho aqui onde tá a fitinha. A qualidade aí desse tipo de trabalho é para quem tem dom, realmente gosta de ter, é uma paciência, né? Gosta de fazer aplicações com pincel e é bem bonito, né? A gente começa a ver as cores aí sendo formadas sobre a superfície, é bem gratificante. O que eu vou fazer agora? Como eu tinha uma divisão aqui, por exemplo, um azul aqui e um azul aqui, eu vou aplicar um transparente em um desses azuis, tá? Aqui eu vou aplicar um transparente, aqui eu vou deixar do jeito que tá. Aqui eu vou aplicar um transparente, aqui eu vou deixar do jeito que tá. Vou aplicar um transparente aqui por dentro e aqui nas bordinhas aqui em cima. E perfeito. Por que isso? Eu quero ver a cobertura desse transparente sobre esta tinta cerâmica, tá? E eu vou fazer uma queima a 1100 graus, tá? Que é o que meu forninho aqui permite. Mas são tintas que vão de 980 a 1240, 1250 graus, tá bom? E a gente sempre notifica, faz um testezinho antes, queima lá, avalia o resultado, por conta às vezes de ter mais brilho ou menos brilho, enfim. A tinta cerâmica pode ser assim, então é por isso que a gente faz os testes. E que transparente que eu vou usar? Bom, eu vou usar este transparente aqui, tá? Que é o ES621 em pasta,
que nós ensinamos a preparar no vídeo número 1 de preparação de esmaltes. Então, se você não assistiu, assiste lá o vídeo de como nós preparamos, que é da mesma forma, preparamos o pó, a água e o veículo, tá? Numa densidade controlada, para que a gente possa usar agora este tipo de produto sobre esse tipo de decoração. É muito importante que a gente, quando tem um entendimento técnico, e se a gente usou uma determinada tinta de um fabricante X, Y, Z, é muito importante que você também use a cobertura ou a base deste mesmo fabricante. Não é pelo vidrado, pela frita, é pelo veículo que ele utilizou para fazer essas composições. Porque o que acontece? Os veículos podem ser incompatíveis de fornecedor para fornecedor. E aí você pode ter alguns problemas, por exemplo, de repelir, de dar algumas trincas, alguns furinhos, tá? Por isso que é importante fazer o teste antes. Não que não dê certo. Sim, em alguns casos dá certo, mas é importante fazer os testes antes desta forma para que a gente possa avaliar esta compatibilidade da tinta de um fornecedor X e do esmalte de um fornecedor Y, tá bom? Então nós vamos usar este material, você viu, ele está um pouquinho decantado, a gente vai mexer e vai fazer a aplicação então neste copinho e logo a gente vai ver o resultado. E é isso aí, né? Eu acabei depois de finalizar essa gravação, continuando a fazer a esmaltação aqui por dentro do copinho, né? Como vocês podem ver. E não sei se algum de vocês que está assistindo percebeu com relação ao nosso esmalte, né? Que seria um esmalte empastado com o veículo e que ele está muito fino, né? Ele está com uma viscosidade muito fina e fica ruim para aplicar, né? Às vezes você começa a derramar muito com o pincel, ele começa a escorrer, não é legal. E o que eu quero falar para vocês nesse vídeo, que eu acho que é uma das dicas mais importantes que existem, principalmente para quem fabrica tintas, para quem desenvolve aí esse tipo de conteúdo, eu falo muito sobre viscosidade e densidade, que são duas coisas bem diferentes, tá? A densidade é aquela história da quantidade de material sólido para a quantidade de material líquido. Então a gente mede com uma proveta, densidade é igual massa dividido por volume. Então ali a gente tem um fator que é em centímetros cúbicos. E esse fator é o que a gente sempre determina antes do preparo. Neste caso a gente determinou um fator de 1,40 gramas por centímetro cúbico. Então esta foi a nossa densidade. Ah, mas poxa, no esmalte mesmo assim ele está fino. Pois é, pessoal. A gente precisa entender que a gente precisa, neste caso aqui, fazer um ajuste agora de viscosidade. Porque quando nós preparamos esse material, lá para aquele primeiro vídeo da preparação de esmaltes, que eu vou deixar aqui em cima para vocês verem, tá? Talvez eu deixe um card aqui, ou vai estar nas descrições, o link desse vídeo, que é importante vocês saberem. Nós fizemos com uma densidade mais baixa, se não me engano, 1,33 gramas por centímetro cúbico, que seria uma densidade mais apropriada para se fazer a esmaltação. As tintas ela tem uma densidade um pouco mais elevada.
e os esmaltes um pouco a menos. Eu fiz a aplicação aqui nesse copinho, percebi que estava bem fino, não estava legal, então eu vou passar essa dica para vocês, que é uma dica preciosa, inclusive será um novo produto que a Rise vai estar oferecendo ao mercado logo em breve. A gente só está homologando aqui a certificação desse material, porque para todo componente a gente precisa ter um laudo técnico, uma FISP química, né? Até porque a Rise é uma empresa hoje que já vem de uma longa data, de um aprofundamento técnico e que a gente precisa ter toda a responsabilidade técnica, principalmente para o fornecimento desses produtos aí para vocês, tá? Então, este aqui é um produto, eu chamo ele de espessante, que é o que dá corpo no meu esmalte ou na minha tinta. Adicionando esse produto gradativamente à tinta ou ao esmalte, a gente ganha viscosidade sem alterar a densidade. Então, ele nos ajuda muito a fazer com que facilite um pouco a aplicação com o pincel. Então eu vou mostrar aqui para vocês, a gente precisa necessariamente de um agitador, tá? Isso não dá para fazer na mão. Eu tenho esse mixer aqui, então, e é com ele que a gente vai fazer diretamente nesse potinho. Existem medidas, existem procedimentos, porém aqui eu vou fazer para mostrar para vocês a funcionalidade deste produto. E esse produto, à medida que eu vou adicionando ele, ele vai encorpando o material, ele vai deixando ele mais grosso, para que facilite depois a aplicação com o pincel. Tá? Então, desta forma, a gente deixa um ponto que a gente já pesquisou, que a gente gostou, que ficou funcional para aplicações com pincel, e a gente padroniza este espessamento de tinta ou de esmalte. Então, esse produto, logo em breve, ele vai estar disponível na loja Rise. Vou falar mais desse material logo em breve, porque também não é só adicionar, comprar e adicionar. Não, gente, não pode. Por quê? Porque isso daqui pode colocar tudo a perder das características do seu esmalte. Foi esse aí o procedimento que a gente fez para tentar aumentar um pouco a viscosidade deste tipo de esmalte com este veículo, tá? Este aditivo é um aditivo que não é o correto para esse tipo de veículo. Porém, como é o que eu tinha, a gente percebe, ele espessou bem, né? Pela quantidade que eu coloquei, ele deu uma ótima espessada. E ele formou essas bolhas. Isso é normal, porque existe uma velocidade, né, de agito, e existem também aditivos que removem as bolhas, né, que é o que a gente utiliza. Tá? Mas eu quero tentar facilitar para mostrar para vocês que a gente consegue fazer o espessamento de qualquer tipo de material, para facilitar o nosso tipo de aplicação. Isso é muito importante. Como que a gente tira essas bolhas? Ó, eu comecei a mexer com a colherinha, elas foram sumindo, e a gente deixa descansando um pouco esse material para que ele possa realmente remover todas essas bolhas, tá? Então, desta forma, a gente faz o espessamento das tintas cerâmicas. E o que é a viscosidade, né? A definição de viscosidade é com relação à força de cisalhamento das partículas ou a velocidade de escoamento de um produto. Isso é muito utilizado na indústria cerâmica, em indústrias que produzem óleos automotivos. Por quê? Porque você precisa ter um poder de fluidez rápido ou mais demorado. Então a gente faz o controle desse espessamento. E na área de esmaltes é a mesma coisa. Isso realmente é algo que não existe muito em teoria aí para o mercado, mas a gente vai compartilhar, a gente vai estar informando e espero que logo em breve a gente possa oferecer este produto ao mercado. Antigamente, em alguns livros, alguns materiais, costuma-se usar o sal amargo ou o sulfato de magnésio. Esse é um material que realmente vai espessar o produto. Enquanto a gente tem defloculantes para afinar,
a gente tem os espessantes para engrossar. Então é dessa forma que a gente trabalha e que a gente desenvolve as tintas. A gente vai seguir agora com a esmaltação. Eu fiz algumas esmaltações, a parte interna que eu já tinha feito, mas eu vou esmaltar mais uma camada sobre essa daqui, porque eu dei uma camada só, então a gente vai mostrar aqui esse finalzinho e vamos remover essa máscara para finalizar o nosso trabalho. A gente finalizou aqui e, como eu sempre digo, né, é importante a gente mostrar como a gente faz a olho as coisas e não funciona nada a olho. Esse material, ele é um material que vai reagir quimicamente com alguns elementos aqui. E olha só como é que ficou a pasta. Ela demorou algum tempo, né, para liberar o ar que existia aqui dentro e olha, ela floculou demais. Quer dizer, ela passou a textura. É legal? Para alguns casos, não para esmalte. Isso aqui seria legal para uma tinta, né? Uma tinta mais cremosinha, mais pastosa. Lembrando que a gente precisa adicionar veículo para que o pincel corra melhor. Então, tudo isso, quando a gente fabrica as tintas aqui, já é calculado, já é desenvolvido, feito em laboratório. A gente trabalhou anos para chegar numa formulação perfeita que desse a característica da tinta. Mas eu quero exatamente mostrar isso para vocês, ó, a olho. Vamos tentar fazer uma esmaltaçãozinha aqui nesse copinho, tá? Vou pegar um pincelzinho melhor de esmaltação, tá vendo? Ele ficou muito grosso, muito grosso. Então, pode ser? Pode. Funcionaria bem com uma tinta. E aí que eu falo, pessoal, depende do trabalho artístico, depende do que você vai querer fazer. Para esmaltar aqui diretamente na peça, até que não ficou ruim não. Tá? Mas é muito importante a gente entender, né, essa viscosidade, entender bastante sobre a densidade que está sendo trabalhada, que é o volume de água com o volume de pó, e fazer com que o pincel trabalhe bem, né? Que a tinta corra bem pela peça, para que fique um serviço bem bacana, para que fique uma aplicação bem bonita. Inclusive eu vou queimar essa pecinha aqui para a gente ver, tá? Então vamos fazer isso daqui para mostrar para vocês também. E é isso aí. Maravilha, deu certo, tá? Depois eu faço o acabamentinho e a gente queima para mostrar no finalzinho para vocês. Agora a gente vai remover essas fitinhas, não sei nem como eu vou fazer isso, porque eu nunca trabalhei com essas fitinhas, para a gente poder colocar nossa pecinha para queimar. Mas é isso aqui mais ou menos. É a primeira vez que eu ponho umas fitinhas assim, gostei das fitinhas, acho que realmente um capricho mais apurado vai facilitar e vai deixar muito bom aí o trabalho. Então, é isso aí. E agora a gente vai pôr para queimar no nosso forninho. Essa pecinha que eu esmaltei vai junto, vou limpar ela aqui na parte de baixo, para não correr nenhum risco de grudar, e é isso aí, vamos lá. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, o meu forninho é um forninho elétrico, ele vai a 1100 graus e essa é a temperatura máxima dele, então eu vou fazer a queima a 1100 graus. Ele demora mais ou menos 1h10, 1h15 para chegar em temperatura, e eu vou deixar mais 1 hora em patamar, tá? 1100 graus, para que possa desenvolver bem
esses materiais, né? Que eles possam ficar bem alinhados ao biscoito e promover aí uma situação melhor. Vamos ver o que vai acontecer. Aí o pessoal sempre me pergunta, mas pode ir a temperatura, mais temperatura? Quem determina isso, pessoal, é o esmalte ou a tinta. Então, no rótulo de cada produto, a gente precisa entender qual é a temperatura de trabalho de cada produto. E aí você seguir as orientações. E é legal testar vários ranges de temperatura para você observar os resultados e avaliar qual é a melhor condição para aquele esmalte. Então, maravilha, vamos lá, colocar nossas pecinhas dentro do forno. Maravilha, já está a 1100 graus. Vamos brincar agora, são 4h50 da tarde, 6h50 da tarde, a gente finaliza a queima, espera esfriar e vamos ver o que vai dar, né? Fica aí então que daqui a pouco a gente vai falar sobre os resultados desse trabalho. Prontinho, pessoal! Encerrado então o nosso trabalho, já estamos com os resultados aí já demonstrados, inclusive aconteceu um fator que é bem legal, que a gente vai falar sobre o problema que aconteceu, e eu vou apresentar então tudo para vocês e colocar as minhas opiniões sobre esses resultados. Bom, antes de tudo, pessoal, se vocês chegaram até aqui, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like pra gente, se inscreve no canal se ainda você não for inscrito e ativa o sininho, para que você possa receber a notificação assim que tiver o próximo vídeo. Espero que vocês tenham realmente gostado do vídeo e com certeza a gente vai seguir aí nessa maratona de vídeos para poder fomentar aí o universo da cerâmica, né, com conhecimento. Lembrando que eu falo sempre, né, que cada caso é um caso, então tem que ser estudado individualmente para que possamos sempre ter um bom resultado final, né? Nas suas obras, nos seus projetos e fazer com que os elementos aí disponíveis no mercado, tanto da RISE quanto de outros fornecedores, funcionem aí para vocês. Minhas considerações sobre o copinho. Vocês viram aí qual foi o resultado do copinho. Ficou bem bacana a parte da tinta, ficou com uma cobertura excelente, tá? Ficou com uma textura muito boa, deu um brilho interessante, apesar de ser uma tinta corante, aonde não foi esmaltado. E não sei se vocês notaram, na parte das cores, onde eu apliquei o esmalte, não sei se no vídeo vai dar para ver bem, mas ele ficou um pouquinho esbranquiçado. O porquê que é desse esbranquiçado? Muita gente acha que às vezes é falta de temperatura ou algum outro tipo de reação. Na verdade, está alinhado. A falta de temperatura, mas o excesso de camada. O excesso de camada é um problema bem grande para alguns casos e para este caso aqui, o excesso de camada prejudicou um pouquinho a cristalização, o desenvolvimento da translucidez do esmalte. Por quê? Vocês viram que nós espessamos o material e quando a gente espessa o material, a gente carrega também mais material sólido. E dentro do copinho, vocês viram que ficou craquelado, tá? Esse craquelamento realmente também foi por um excesso de camada, tá? Tanto que eu vou mostrar aqui. Porém, pode ser pelo excesso de camada e pode ser pelo tipo de argila, tá? Esta é uma argila local aqui de Cunha, onde o pessoal trabalha numa média de temperatura acima de 1240 graus, então é uma argila desenvolvida para alta temperatura. E quando a gente trabalha com menor temperatura, esses craquelamentos são mais convencionais e por conta também do excesso de camada, às vezes, do transparente. Tanto que, por que não craquelou a tinta, né? A tinta, por que ela não craquelou? Porque o pigmento inorgânico, ele é um elemento refratário e ele segura bastante esse tipo de situação. Então, quando a gente utiliza um fator de pigmento dentro de uma composição, ela está ajudando aí na refratariedade, como a sílica.
a sílica ajuda muito em ajustar a dilatação do esmalte. Então, às vezes, quando tem problemas de craquelamento, de trincas, a gente consegue corrigir com o quartzo ou a sílica, ok? E aí, no segundo caso, que eu esmaltei aquele copinho, esse copinho é uma massa creme da Resende, uma massa que a gente fornece aqui, e vocês percebem que ele não teve problema nenhum de craquelamento, ele teve uma boa vitrificação, apesar do excesso de camada, e não esbranquiçou. Que coisa, né? As argilas também promovem esse tipo de situação. Argilas um pouco mais fundentes ajudam o alisamento do vidrado, enquanto algumas argilas refratárias fazem o inverso. Elas não desenvolvem a temperatura naquele ponto da vitrificação. Então, quando a gente tem dois produtos com duas argilas diferentes, é muito importante sim fazer os testes para que a gente saiba disso, tá? Esse tipo de argila aqui é uma argila de alta temperatura que vai se desenvolver melhor acima dos 1240 graus, e este daqui a gente recomenda até no máximo 1240, tá? Trabalha-se muito bem na faixa dos 1100 graus, como a gente fez aqui. Então, esta vitrificação aqui ficou ótima, apesar do excesso de camada, tá? Então, eu considero que realmente são situações que a gente precisa avaliar, principalmente com relação ao biscoito, ao tipo de argila, mas com relação aos resultados das tintas, né, do empastamento, da preparação, ficaram perfeitas. Então, vocês podem seguir aí estas regras que a gente determinou nesse vídeo e fazer os seus ensaios, fazer as suas avaliações. Aqui, para mim, ficou realmente muito legal, muito bom, gostei bastante. Apesar desse pequeno esbranquiçado que teve aqui na parte de fora, o resto tá bom. Dentro, alguns pontos só ficaram um pouco embranquiçados, porque geralmente dentro da peça ela vai produzir mais calor, ela vai enclausurar mais o calor e lá vai conseguir alisar bem o esmalte. Tanto que alisou, mas formou esses craquelamentos, que é por conta de uma dilatação desfavorável, em desacordo à dilatação do esmalte. Então, um dos problemas da maioria dos casos de craquelamento é isso. A gente consegue corrigir alguns casos diminuindo essa camada de esmalte, principalmente dos esmaltes incolores. Tá bom, pessoal? Então é isso. A gente fica aqui então com esse trabalho, mais um trabalho aí que a gente apresentou para vocês, e logo a gente vai vir com novidades, com novos vídeos, com novos produtos e com uma tecnologia mais avançada aí para o conhecimento de vocês. Fico por aqui, agradeço, até o próximo vídeo.